Crente que anda na moinha, crente que passa no vale, crente que luta com gigante, crente que salta a muralha, crente que tira veneno da panela, é crente fortalecido no Senhor, é luta dentro de luta, mas Deus vai tratando o seu caráter, vai tratando a sua espiritualidade, vai tratando suas habilidades, e ele vai saindo mais forte, vai saindo mais animado. Meus irmãos, vamos aí ao capítulo 33, que foi aonde parou o servo do Senhor na semana anterior, e eu queria apenas trazer breves comentários acerca desse capítulo e do 34, para entrar propriamente no 35. Aí no capítulo 34, Deus está dando as localizações geográficas das jornadas dos filhos de Israel quando saíram do Egito, seguindo para a terra prometida. E a parte final do versículo 1 diz: pela mão de Moisés e de Arão. E aí vocês vão observar, característica do livro de Números, muitos nomes, não é? Geralmente quem vai ler a Bíblia a primeira vez empaca nessas partes. Mas tanto nome assim, para que está lendo? Mas aqui era Deus mostrando a veracidade da caminhada daquele povo. Foi uma caminhada real. Isso aqui não é historinha. Deus está fazendo questão de dar os nomes para que a gente possa entender por onde aquele povo passou ao longo de 40 anos. O versículo de número 3 é nos dito que eles saíram ali no dia seguinte da Páscoa, e a gente sabe que essa caminhada durou 4 décadas. E no verso 4 é nos dito que o Senhor enterrou os egípcios que tinha ferido, porque nós sabemos que para o povo sair ali, Deus teve que ferir o Egito, senão Faraó não teria liberado aquele povo, não é isso? Então, o capítulo 33 nos dá esse panorama aí de quão grande foi a caminhada. Aí do versículo 50 até o 56, Deus vai dar instruções finais, mandando Moisés nas campinas de Moabe dizer, no verso 51, que quando o povo atravessasse o Jordão e entrasse na terra de Canaã, deveria destruir todos os inimigos que encontrassem naquele lugar. A gente sabe que para o ateu, para o cético, para o incrédulo, ler um texto desse hoje, a sociedade pós-moderna não suporta. Isso é muito forte isso. Deus mandar destruir alguém. Mas nós temos que ler o Antigo Testamento com as lentes do Novo Testamento. E aí a gente vai entender por que é que Deus estava dizendo isso. Deus estava orientando que toda influência maligna fosse retirada, porque o povo precisava criar uma identidade de santidade. E o verso de número 54 e 55, Deus segue dando essa orientação. Mas veja aí no capítulo 33, o versículo 55, o que é que Deus fala, é muito sério. Se não lançardes fora os moradores pagãos da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E o que eu, Deus, queria fazer com eles, eu farei com vós. Então, quando Deus manda a gente tirar o mal, e a gente faz concessão com o mal, a gente paga um alto preço, porque Deus não se agrada de mistura, Deus não se agrada de pecado não confessado, Deus não se agrada da idolatria, do paganismo, da imoralidade, e tudo isso era representado pelos cananeus. Quando você fala cananeu, era tudo que não presta e mais um pouco. E geralmente quando a gente vê Deus dizendo o que é de mal seja destruído, alguém diz, nossa, que Deus cruel, mas nós já meditamos isso aqui. Nós não estamos falando de pessoas de bem, estamos falando de pessoas que representavam tudo o que não prestava. Então Deus exigia que o padrão de moralidade fosse mudado, porque quando o povo entrasse na terra, precisava criar uma identidade que representava o próprio Deus. Hoje Deus não manda ninguém lançar uma espada para cortar a cabeça de ninguém, não existe mais isso. Mas como é que a gente destrói o mal? Como é que a gente destrói o mal hoje? Orando, jejuando, proclamando o Evangelho. Sim ou não?
intercedendo. Ninguém vai sair hoje com guerra santa, só muçulmano. Mas, do ponto de vista do cristianismo, o mal ainda existe. E em alguns lugares ele ainda impera. Mas nós temos a armadura do Espírito, que é o quê? O Evangelho, a justiça, a fé, não é isso? Qual é o arsenal de destruição do mal do crente? Como é que o crente destrói o mal? Indo lá no arsenal de Efésios 6 e pegando o escudo da fé, a couraça da justiça, o sapato do evangelho da paz, o cinto da verdade, que tem muita gente que não gosta de usar, quer usar a couraça, quer usar o escudo, mas não usa o cinto da verdade, né? Colocando as coisas no devido lugar, sustentando o capacete da salvação e a espada do Espírito. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, o que vence o mal não é corinho de fogo, não é sapatear na cabeça da serpente, não é cortar laço. O que vence o diabo de maneira íntegra e total é o manuseio da palavra de Deus. Quem tem a espada do Espírito e maneja ela bem, desbarata Satanás e todos os seus laços. E na verdade tem muita gente querendo entender como é o laço do inimigo e uma técnica para desenlaçar. Não, irmão, a espada, um corte dela é preciso. Com a palavra de Deus todo engano, todo mal é desfeito e o nome dele é glorificado. Então, essas instruções que Deus está dando aqui para a purificação do povo ao entrar em Canaã, era para registrar um novo padrão de moralidade. Era apenas isso que eu queria destacar. Agora eu pergunto aos irmãos, a gente que tem agora os 66 livros da Bíblia, e a gente lê o capítulo 35 de Números, conhecendo o passado e conhecendo pelas Escrituras o futuro disso. O povo fez o que Deus mandou? Hein? Quem já leu a Bíblia toda uma vez na vida sabe que eles fizeram exatamente o contrário. O maior problema do povo de Deus era fazer concessões perigosas. Era Deus dizer, destrua. E ele dizer, oh Deus, mas eles são tão legais. Mas eles são tão bonitos. Eles são tão viris. Eles contam as piadas até engraçadas. Eles tocam as músicas até interessantes. As mulheres deles cozinham bem. Será que não dá para a gente fazer uma política de boa convivência? Não existe política de boa vizinhança com o inimigo das nossas almas. Porque a intenção dele é roubar, matar e destruir. Eu falei aqui domingo que quando ele não vence pela pressão, ele procura vencer pela sedução. E é aí onde muita gente tem caído. Qual foi o erro que Neemias e Esdras denunciou dos filhos de Israel quando voltaram do exílio? Que ao invés de casar com as mulheres israelitas, casaram justamente com as mulheres das outras nações. E qual era o problema de casar com as mulheres das outras nações? É porque elas vinham e traziam consigo a sua fé e a sua religião. Aí o menino nascia e não sabia se era para adorar ao Deus Jeová ou ao Deus Musca. Porque via o pai adorando ao Deus Jeová, mas a mãe adorando ao Deus Rato. Via o pai querendo levar o menino para o culto ao Deus verdadeiro e a mãe montando um altar dentro de casa ao Deus Vento, ao Deus Raio, e ficava aquela confusão na cabeça do menino. Nós vamos ver que muitos dos problemas de Israel foram por causa de união com pessoas de fé pagã. Qual foi a ruína do reinado de Salomão? O homem mais sábio que já houve na terra, mas a sabedoria dele não foi suficiente para livrá-lo do casamento com mulheres pagãs. Foi a ruína do reinado de Salomão. Porque de maneira sutil começou a se infiltrar no seio de Israel crenças que eram totalmente contrárias à palavra de Deus. Então, queridos irmãos, se tem algo lá que está lhe impedindo de tomar posse da herança de Deus, peça a graça a Deus para tirar. Mas arranque. Não tire por fatia não, arranque pela raiz. Erva daninha, Deus vai lhe dar a espada do Espírito para você arrancar ela pela raiz. Aqui não estamos falando de pessoas, estamos falando de mal. E o mal não é a pessoa, mas é uma realidade espiritual muito maior do que isso, né? Então às vezes é uma conversa, às vezes é um hobby, é um passatempo, é uma brincadeira, é um tipo de lazer, é um tipo de música. E a gente vai observando, dizendo, mas isso não é nada, Deus. Isso é qualquer coisa. Se vocês não tirarem, isso vai virar espinho e vai virar aguilhão. O mal vai se levantar contra você mesmo. E você vai levar espetado e vai ficar dizendo, por que está acontecendo isso? Porque você fez uma concessão perigosa. Que Deus nos dê graça e nos dê sabedoria
para a gente detectar onde está o mal e, com a autoridade que há na palavra e no Espírito de Deus, conseguir retirá-lo completamente. Arranque. Peça para o Senhor arrancar. E Ele sabe trabalhar de maneira que, quando a gente chegar na terra, quando a gente adquirir a herança, a gente possa tomar posse dela sem culpa e sem mácula. Isso é o que eu queria comentar aqui rapidamente do capítulo 33. No capítulo 34, Deus agora vai dar as orientações acerca da divisão da terra. Deus é muito organizado. Os irmãos vão ver que do versículo 1 até o versículo 15, Deus chama Moisés para dar início à demarcação de onde cada tribo ia ficar. E a partir do versículo 16 até o versículo 29, Deus faz a demarcação da terra sem precisar de ajuda de MST. Sem precisar de ajuda desse tipo de coisa. Porque Deus, esse negócio de demarcar terra e de dividir terra igualmente, quem inventou isso não foi nenhum político e nenhum governo. Quem inventou isso foi o próprio Deus. Ele é tremendo. Ele disse aí a Moisés: chame Josué, filho de Nun, e Eleazar, e um príncipe representando cada tribo, que agora eu vou demarcar quem vai receber cada pedaço de terra. É interessante uma coisa aí no versículo de número 19. Quem é o primeiro que aparece na lista representando a tribo de Judá? Qual é o nome dele? Quem foi o primeiro que veio na lista? Caleb. Só veio receber a herança quantos anos depois? 45 anos. O primeiro da lista. Se fosse hoje, já ia levantar a mão dando glória. Eita, eu sou o primeiro. Não sabia ele o que esperava ele. Uma prova bem grande. Mas aquela velha frase do pentecostalês, o que é teu e ninguém toma, na vida dele foi uma verdade. Observe, irmão, que Deus não depende de colocação, se o teu nome está em cima, está embaixo, se o teu nome é mais conhecido, se é desconhecido, se você é influente ou é um anônimo, se você tem peixado ou tem uma piaba. Deus não depende desse tipo de coisa. Deus não depende de suborno, de gorjeta, de propina para abençoar alguém. Quando Ele determina, está determinado, irmão. E ainda que alguém se esqueça, Ele tem o teu nome gravado na palma da mão dele. Ele não depende de sistema que alguém vai e hackeia. E quando você vai orar: Senhor, meu filho, o sistema está fora do ar, deixa eu voltar para eu ver. Não, está gravado na palma da mão dele. E Ele não perde de rota aquilo que está gravado para mim e para a sua vida. Caleb foi o primeiro da lista, mas sentou na cadeira da paciência e não perdeu a esperança. Depois de tantas décadas, Josué vai ao seu encontro: rapaz, eu dividi tudo direitinho, mas faltou a tua parte. E como é que tu tá? Se fosse hoje, estava em depressão, com todo respeito, estava com ansiedade, estava subindo para as paredes. Varão, eu estou sem unha, de tanto roer de impaciência. Eu estou com uma gastrite nervosa. Eu estou com tontura nervosa. Varão, isso é amizade, varão. Agora que tu vem aqui, quero mais não. Mas não, quando Josué chegou, disse: como é que tu está, cabeça? Eu estou bem. Aliás, eu estou melhor do que eu estava. Tu lembra aquele tempo que a gente ia espiar a terra? Que a gente pulava a montanha, que a gente lutava contra gigante, que a gente carregava cacho de uva na tora no ombro de tão grande que era? Eu estou animado daquele mesmo jeito. Estou dando glória a Deus e aleluia, estou fazendo a obra. Estou orando, estou jejuando, estou indo para o culto. Porque eu sei quem foi que me prometeu. Eu disse: eita, e eu vim aqui justamente para isso. Eu vim para te entregar. Eu vim para te dar a tua herança, o teu direito. Fique servindo ao Senhor. Seja fiel. Fique onde Ele lhe colocou. Porque o que está determinado para a tua vida será feito pelo Deus Todo-Poderoso, irmão. Deus organizou a divisão das terras de uma maneira muito linda. E pediu que fosse repartido, como nos diz o verso 29, de acordo com a sua ordem. Então, se é ordem de Deus, vai chegar na minha mão e na sua mão. Agora, se Deus não se envolveu com isso, aí não adianta reivindicar nada. Porque tem gente reivindicando coisa que Deus nunca prometeu que ia dar. E tem gente aí fazendo oração da ideologia da prosperidade. A gente até canta, né? Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Como se Deus tivesse algo a nos restituir. Hein? Isso não é jeito de se falar com o El Shaddai, com o Todo-Poderoso. Ele sabe o que é de cada um. E evidentemente nós, como servos, devemos esperar como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra. Ele está trabalhando. Ninguém vai ver Paulo dizendo: olha Deus, cadê o Senhor? Não, eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito.
O que é meu está guardado com ele. A coroa da vida que ele tem guardado para mim e para todos que amam a sua vida, está guardada com ele. Eu sei que está reservada, aí ele vai me dar na hora certa. Então, tem muita gente se desesperando porque bebeu da ideologia da prosperidade e fica querendo que Deus faça aqui e agora. Não, fique na cadeira da paciência. Se deite na esteira da esperança e descanse. Descanse. Porque nem que seja no último fôlego de vida, chega. Tua mão vai tocar, os teus olhos vão ver. O teu nariz vai sentir, o olfato, Deus vai abrir. Você vai se alegrar quando ver a bênção. Deus disse para Simeão, já velhinho, disse, tu não vai morrer sem ver o Redentor de Israel. E os dias foi passando, o tempo foi passando e nada. Até que pelo Espírito, Deus levou ele um dia para ver, olha que coisa tremenda, o cumprimento da promessa. E quando ele vê o menino e pega nos braços, o doutor Lucas diz que ele diz assim, agora eu já posso ir, Deus. Já está pronto, já está tudo certo. Porque tu disseste que eu ia ver, eu e Davi, e toquei, eu já estou no lucro, Senhor. Está cumprida a tua palavra, agora eu posso descansar em paz. Então, nem que seja quando você estiver na bengala e não anda já, mas você vai ver o que Deus disse que você ia ver. Você vai viver o que Deus disse que você ia viver, porque Deus é eterno e Ele não se embaraça com o tempo. Deus não se atrasa, nem se apressa. Ele é eterno, né? Então, são lições que nós encontramos nesse livro, que para essa sociedade imediatista, ainda traz para a gente algumas aplicações. Sim ou não? Porque nós somos um povo imediatista e ansioso. Mas aqui nós vamos aprendendo que bom é estar aonde Deus nos coloca. Vamos agora para o capítulo 36, que eu também quero trazer algo aqui muito rápido, porque o foco hoje, na conclusão, é o capítulo 35. Aí no capítulo 36, nós temos o caso das filhas de Zelofeade, que já foi citado capítulos anteriores. Nós sabemos que as filhas de Zelofeade perderam seu pai e precisavam manter a herança da tribo. E a gente sabe que eram só filhas mulheres, então foi permitido elas se casarem e receber herança. Só que tem um problema aqui, a partir do versículo 3, é que quando foi liberado para elas se casar, elas poderiam pegar esposo, eventualmente, de qualquer outra tribo. E, de uma maneira muito interessante, se levantou uma demanda aqui. Disseram, olha, os da tribo delas, se elas casam com homens de outra tribo, a herança delas automaticamente vai para o esposo, e se ele é de outra tribo, que eram 12, a herança dela vai ser transferida da nossa tribo para outra. Então, não seria melhor a gente deixar aqui organizado que elas se casem somente com pessoas da nossa tribo, para que a herança não haja uma fuga de capital. Não haja uma transferência de herança entre tribos. E aí é interessante que Moisés com certeza vai consultar ao Senhor e Deus vai dizer, boa ideia. É interessante que Deus é um ser soberano. Deus é um ser supremo. Mas ele ouve sugestão e acata. Veja que coisa. Aqui não foi Deus que originalmente deu a ordem. Foram os homens que perceberam a demanda e se reuniram e disseram, será que a gente não podia botar aí uma emenda no estatuto? Para que evite que se dissolva a nossa herança. E Deus ouviu e disse, gostei da sugestão, vamos fazer? Lição para nós que somos líderes, que às vezes queremos ser déspota, soberano. Não, tem que ser como eu falei, pronto. Às vezes a ideia é até boa, mas a gente, por causa da nossa vaidade, não queremos nem dizer que a ideia é boa. Não, isso está certo não. Mas lá dentro, rapaz, que ideia boa, mas não fui eu que dei. Hein? Tem líder que é assim. Se a ideia não foi eu que dei. E tem outros que pegam a ideia, leva a público e diz, irmãos, eu tive uma grande ideia. Uma ideia muito boa, sensacional, tremenda, um insight. Fui iluminado. E a pessoa que lhe deu a ideia está lá em frente olhando. Só que no reino, essa pessoa jamais vai se levantar. Quem deu a ideia fui eu. Plagiador, falsificante. Não, porque quem serve ao reino de Deus não reivindica esse tipo de coisa, não é? Mas infelizmente tem pessoas que sofrem dessas inseguranças. Mas aqui nós vamos aprender com o Senhor que Deus, embora seja um ser soberano e supremo, Ele também é flexível às nossas demandas. Quando elas são, do ponto de vista de certa autenticidade,
quando há um princípio ali nobre em causa, Deus não tem nenhuma dificuldade em ceder, mesmo ele sendo um ser supremo e soberano. Então aqui ficou acertado que as heranças não iam se distribuir, senão o povo ia casar só com o olho, olha, nisso daqui. Então não é de hoje que tem gente casando só pensando nisso, não é de hoje, sempre teve. E Deus aqui coloca um limite para evitar que houvesse essa fuga de capitais entre as tribos. Mas vamos, irmãos, agora chegar aí ao capítulo 35, que é onde eu queria meditar mais sobre as cidades dos levitas. A gente já viu que quando Deus dividiu as terras, uma tribo não teve direito a receber terra. Que tribo foi essa? Qual foi a tribo? Levi. Porque a tribo de Levi era a tribo sacerdotal. E ninguém vai ver os levitas fazendo abaixo-assinado, nem indo com placa para a beira da BR dizendo: queremos um pedaço de terra. Ou Deus foi injusto conosco. Ninguém vai ver o levita, mas rapaz, tu visse. Saí agora da reunião, fiquei sabendo que não vai ter direito de nada. Vai ter não. Não, ninguém vai ver o levita dizendo isso. Porque depois que Deus disse, os levitas não vão ter direito à terra, ele disse algo ainda mais lindo. Porque eu sou a herança deles. Tremendo. Então, se naquela reunião, a tribo de Gade, Naftali, Zebulon, já assim foi, disse: eita, para aí. A gente vai ter uma fatia mais para dividir para nossa. Quando veio a parte B da fala de Deus, eles levaram a pancada. Porque Deus disse: não, o levita não vai ter, porque sou eu que sou. Eu não dou, eu sou a porção deles. Eu sou a herança deles. Deles eu cuido. Porque eles estão ministrando no meu santuário. Só que quando vai se dividir as terras, o capítulo 35, Deus ordena que as demais tribos peguem parte da terra e transformem em 6 cidades de acolhimento, de asilo, que ficariam sob responsabilidade dos levitas. Porque, embora os levitas não tivessem direito à terra, eles tinham direito a um pedaço de terra para os animais pastarem. Porque aqueles animais eram os animais que iam ser usados no culto, no sacrifício. Então eles tinham um pedaço de terra, mas não era para enriquecer, não era para ser empreendedor, não era para se tornar pecuarista, era para produzir o material de culto que seria usado no tabernáculo. E aí dessa parte de terra, Deus deu a eles 48 cidades. 48 pedaços de terra para eles morarem e administrarem a produção desses animais. Dessas 48, Deus ordena a Moisés que separe 6 e divida em 2 grupos de 3 cidades. 3 cidades deveriam ser demarcadas antes do Rio Jordão. E 3 dessas cidades deveriam ser demarcadas depois do Rio Jordão. Essas cidades tinham um propósito que já foi descrito na leitura oficial esta noite. A partir do versículo 9, Deus mostra que poderia acontecer o famoso homicídio culposo, que é quando a pessoa não tem intenção de matar. Outra tradução fala do homicídio que alguém feriu a alguma alma por erro. Outra tradução fala sem intenção. O famoso foi sem querer querendo. Era possível que numa sociedade campal, numa sociedade pastoril, acidentes acontecessem a todo instante. Deus vai citar como poderiam ser esses acidentes. Veja aí, por exemplo, o versículo de número 22. Se alguém empurrar de improviso, sem inimizade, de repente o camarada estava brincando um com o outro e deu um empurrão, a pessoa caiu, bateu a cabeça e morreu. Podia acontecer esse tipo de coisa. Se alguém lançar algum instrumento sem propósito, ou sobre essa pessoa fizer cair alguma pedra sem ver, de maneira que a pessoa venha morrer, se acontecer esses incidentes em que o agressor não tinha intenção, segundo a lei do talião, olho por olho, dente por dente, o agressor também teria que morrer. Mas como ele fez sem intenção, Deus disse que ele seria livrado desta acusação. Mas a lei permitia que um parente remidor, aquele mesmo que remiu Esté, o Boaz, o Goel, como se fala no original, podia se levantar para vingar o sangue. Só que a palavra vingador é uma palavra
na tradução aqui, fica uma palavra muito forte, chocante para essa sociedade que tudo se dói. Não é? O Vingador está vindo aí. E ainda mais que tem um desenho animado que o personagem tem esse nome, a coisa é mais macabra ainda. Mas o Vingador no original é o parente remidor, que na palavra original significa aquele que vai tomar a atitude certa. Era isso que significava vingador, ou parente remidor. Era a pessoa que ia salvar a família do desastre. Então, a lei permitia naquela situação, olho por olho, dente por dente, mas Deus, na sua infinita misericórdia, disse, não, se fizeram sem intenção, tem que ter 6 cidades onde eles vão entrar e vão ficar protegidos de qualquer vingança. A gente sabe que em algum momento também da lei, se a pessoa corresse para o altar e pegasse nas pontas do altar, ninguém poderia tocar nela porque ali ela estava cobertada na presença de Deus. Mas uma sociedade que vai crescendo e os acidentes vão aumentando, ia faltar ponta no altar para tanta gente. Então Deus, de maneira organizada, estipula essas 6 cidades de refúgio para que as pessoas que sofreram desse homicídio sem intenção pudessem ser abrigadas. O versículo 25 diz que eles deveriam ficar ali até o sumo sacerdote morrer. E se o agressor saísse da cidade refúgio, ele perdia automaticamente a proteção. Tinha que ficar lá para sempre, guardado lá dentro, até o sumo sacerdote morrer. Se o sumo sacerdote tivesse longevidade, pagava o preço. Até o final da vida do sumo sacerdote tinha que ficar ali. E quando nós lemos esse texto e vamos para as aplicações, a gente vê a tipologia bíblica como é rica. Porque aqui, de maneira profética, Deus está nos ensinando coisas que iriam acontecer na nova aliança em Cristo Jesus. Essas cidades de refúgio que foram providenciadas no deserto apontam para cidades de refúgio que acolheram a mim e a você também nos dias atuais. Porque na Bíblia muitas coisas são tipológicas, ou seja, elas apontam de maneira figurada para uma realidade espiritual que aconteceria mais à frente. E aí, quando nós começamos a ir a fundo, entendendo o propósito dessas cidades, a gente glorifica porque a gente vê como Deus é detalhista naquilo que Ele faz. Lá em Deuteronômio capítulo 4, do verso 41 ao 43, nós vamos ver Moisés instituindo as 3 primeiras cidades. Bezer, da tribo de Ruben, Ramote, da tribo de Gade, e Golã, da tribo de Manassés, foram as 3 cidades escolhidas a leste do Jordão. Depois que Moisés morre, Josué é quem vai designar as outras 3 cidades. No livro de Josué, capítulo 20, versículo 1 ao 7, a oeste do Jordão, ele vai instituir a cidade de Quedes, da tribo de Naftali, Siquém, que já é bem conhecida nossa, da tribo de Efraim, e Hebron, mais conhecida ainda, que era da tribo de Judá. Ele queria meditar um pouco acerca dessas cidades. Primeiro, as 3 que Moisés instituiu: Bezer, Ramote e Golã. O significado da palavra da cidade Bezer é força, poder, fortaleza. Tipologicamente apontando para Cristo, que um dos seus nomes em Isaías 9,6 é Deus forte. Neemias, quando viu com Esdras o povo triste, compungido pelo pecado, ele disse: ninguém fique triste, porque nós estamos ouvindo a palavra, ela nos está transformando, e a alegria do Senhor é a nossa força. O Deus que nós servimos é o Deus da força e é o Deus da fortaleza. Davi, no Salmo 18, disse que Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu rochedo, Deus é o meu refúgio, é a torre forte onde me abrigo. Quando as ondas da vida vêm bater na gente, não batem na gente porque estamos abrigados naquele que é a rocha eterna, a pedra angular, a pedra fundamental. Não temos em nós força própria, porque vivemos a fraqueza do pecado, vivemos a fraqueza das lutas, somos enfraquecidos pelas esperas da vida, as ansiedades, mas no Senhor,
diz o profeta Isaías, nós temos as nossas forças renovadas. Irmão, ninguém que espera aumenta a sua força. Toda espera traz impaciência. Toda espera traz nervosismo. Toda espera traz cansaço. Mas há uma espera que ela vai na contramão. É quem espera no Senhor. Isaías 41:10 diz que quem espera no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asa como águia, subirão até as alturas. É esperando, mas sendo fortalecido. É esperando, mas sendo renovado no vigor. De alguém que sabe que serve a um Deus fiel e que ele prometeu, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Então, a primeira cidade de refúgio fala de um Deus que dá força. Está sem força? Vem para Cristo. Entra na presença dele. O problema é que a gente tem as nossas fraquezas e não queremos dar nem o primeiro passo, mas tem que correr e entrar na cidade, porque quem chega em Cristo encontra o que precisa. Paulo disse em Filipenses 4:13, um homem que estava preso: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se fosse os de hoje, ia estar preso, mandando carta, mostrando seu mimimi, seu chororô. Eu estou aqui, ninguém me visita, eu estou aqui, ninguém me ajuda. Cadê o povo aqui na porta da prisão cantando para o delegado me livrar? Mas Paulo disse a Timóteo: rapaz, ninguém me visitou. Os irmãos não mandou ninguém para me ajudar. Ninguém me assistiu. Nem um estagiário de direito veio aqui para ler os autos do meu processo. Mas, Timóteo, eu quero te dizer, o Senhor me livrou da boca do leão. O Senhor me auxiliou e Ele está comigo. Aí um homem que era para estar triste, está tão alegre que escreve da prisão para a igreja que estava em Filipos: meus irmãos, se alegrem no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. É a força que vem de Deus, não é? Ô irmão, como é que tu tá? Eu tô tão tristinho, meu filho. Ô irmão, por que tu tá tristinho? Porque é tão difícil ser crente. Tá tão doloroso. E a gente fica domesticando aquilo, né? Para que depois a gente saia e a pessoa fique balançando a cabeça. Oh, que prova. Ela é tão sofrida. Ele é tão sofrido, né? E vira uma coisinha de estimação. Olha, irmão, eita, ele chega, anda de leve assim, olha. Aquilo é luta na vida dele. Olha aquela irmã, ela não tem força nem para cantar, bichinha, aquilo é tão provada. Irmão, Deus não cria esse tipo de status em nossa vida, não. As provas de Deus não é para nos enfraquecer. A prova de Deus é para nos fortalecer. Crente provado é crente forte, é diferente. Crente que anda na moinha, crente que passa no vale, crente que luta com gigantes, crente que salta a muralha, crente que tira veneno da panela, é crente fortalecido no Senhor. É luta dentro de luta, mas Deus vai tratando o seu caráter, vai tratando a sua espiritualidade, vai tratando suas habilidades, e ele vai saindo mais forte, vai saindo mais animado, mais revigorado na presença do Senhor. Então, no primeiro refúgio que Deus tem para nós é o refúgio da força. Porque se não fosse a força do Senhor, estava vazia essa igreja. A luta já tinha te derrubado, a prova já tinha te matado, sim. A perseguição já tinha te esfolada viva. O salmista disse: olha, se não fosse o Senhor, o inimigo já tinha nos engolido vivo. Ele não ia nem mastigar, porque a fúria dele é tão grande que ele iria nos engolir. Mas o laço quebrou, nós escapamos e o Senhor tem nos dado vitória e livramento. É a força que há em Deus. Tem força de Deus para a sua vida, meu irmão. Quando você pensar que está morrendo, vem para o refúgio que é Cristo, e Ele multiplicará as tuas forças espirituais. Força para cantar, força para pregar, força para orar. Ai, irmão, não estou orando não, que eu não tenho força. Era para Jesus dizer isso ao Pai: olha, tem uma vigília para ir no Getsemane, mas eu estou tão fraquinho que eu não vou não, Pai. Né? Oh, meus irmãos, eu queria ir para a vigília, mas eu estou gripado. Os áudios: estou tão gripado, irmão, que eu não vou conseguir orar. Ô irmão, eu queria ir amanhã, mas eu estou sentindo que amanhã eu vou adoecer. Então, já bote aí minha falta justificada, viu? Profeta da morte. Ele já sabe o que de ruim vai lhe acontecer, né? Então era para Jesus dizer assim: ó pai, não vai dar para ir para a vigília hoje não. O vigilhão do Getsemane não, que eu estou tão tristinho que eu vou morrer. Irmão, tem gente que não serve nem para orar. Nem orar a criatura consegue. Eu não consigo, não, irmão, porque eu tenho problema aqui no meu joelho, eu tenho problema aqui no meu cotovelo, eu tenho problema aqui no meu pescoço. Problema ambulante. Só tem problema, criatura. Não consegue nem orar. Ora com a alma. Ora com o teu espírito.
Se tu está preso como Paulo, costas sangrando, pés amarrados no tronco, cheiro de urina misturado com fezes, frio, fome, sede, mas um olha para o outro, Paulo e Silas, vamos cantar? Vamos adorar? Aleluia! Isso é que é ser crente, isso é que é adorar a Deus, isso é que é ter certeza do Deus que serve. Rasgaram nossas costas, nos trouxeram para essa mamorra, tiraram a nossa liberdade, mas não podem tirar a nossa espiritualidade. Vamos adorar, Paulo? Vamos adorar, Silas? Vamos cantar! E a força de Deus se revela é na fraqueza de quem busca a face dele nas horas mais improváveis. Então não fique mandando bilhete para o céu dizendo: olha Deus, eu não vou hoje que eu estou tão fraquinha. Olha Deus, eu não vou não, eu vou sair desse grupo porque eu estou tão tristinha. Peça ao Senhor para renovar a força. Entra na cidade de refúgio, Ele vai multiplicar. Não é a força física, mas sobretudo a força espiritual, para você continuar vivendo na presença dEle, não é, irmãos? A segunda cidade é a cidade de Ramote. Ramote significa elevado, alto, altura. Segundo o refúgio que nós temos em Cristo, Ele leva a gente para os lugares altos. Até porque de vez em quando a gente tem que dar uma escapulida e sair daqui de baixo para ir para as alturas. Porque aqui embaixo é só perversão, só imoralidade, só luta, só escárnio, só bagunça. De vez em quando Ele pega a gente e diz: vamos lá em cima. Aleluia. E Abacuque, cansado de ver a imoralidade, o escárnio, a perversão, a corrupção aqui na terra, um dia chegou no tempo e disse: Deus, até quando? Não estás vendo nisso não? Não está vendo essa bagunça? Essa imoralidade? Essa degenerescência moral? E Deus disse: eu vou mostrar a tu. Eu vou mostrar o que eu estou vendo e o que tu não estás vendo. E o Senhor vem marchando de Temã. Quando Deus começa a marchar, as montanhas começam a tremer, as labaredas de fogo começam a se acender, os raios começam a pipocar, e Abacuque diz: eu vi o Senhor. Olha, o homem estava falando do linguarudo, do fofoqueiro, do prostituto, agora está falando de quem ele viu, que é maior do que tudo isso. Era o Deus El Shaddai. Eu vi o Senhor, e ele veio marchando, da sua boca saía raio, dos seus pés saía fogo, e aquele homem que estava triste, agora vai para o templo compor canção para adorar ao Senhor. É Deus tirando a gente da terra e levando a gente para focar no céu. E como é que ele termina o cântico? Ele diz que Deus faz os seus pés como a coça e lhe leva para os lugares altos. Convide Jesus para tirar você dessa superfície rasteira e lhe levar às alturas espirituais. Glória a Deus. Ele quer dar um voo com a tua alma na sala do trono, nos mistérios celestiais. Efésios 1 diz que nós habitamos nos lugares celestiais com Cristo. Tem gente se gabando porque mora na cobertura. A gente está acima da cobertura. A gente está nos lugares celestiais com Cristo. É a segunda cidade de refúgio. A carne e o mundo quer nos destruir, mas nós, se morremos com Cristo e com Ele ressuscitamos, diz Colossenses 3, não pensamos nas coisas que são da terra, mas pensamos nas coisas que são de cima. O corpo está na terra, a vida está aqui ainda, mas a mente já está no patamar superior. E aí o mundo não entende. Você quer isso? É sangue de barata? É nervo de aço? Tu não se dói, tu não se desespera não, meu filho, porque eu já estou nas alturas. Ele faz os meus pés como o da corça. Porque as montanhas onde as cabras monteses comem são aquelas montanhas perigosíssimas, que qualquer passo em falso, elas caem e morrem lá embaixo. E o alimento delas está justamente no platô do monte, lá em cima, que é uma grama muito verdejante, a temperatura é mais amena. Lá embaixo muito seco, não tem a grama. Mas lá em cima, como a temperatura diminui, já tem o orvalho, a graminha está verde. Só que na subida para a montanha, a cabra montesa pode pisar em falso, resvalar o pé e cair lá embaixo e virar uma coisa espatifada. Aí Abacuque olhou para ele e disse: Deus faz isso comigo. Ele coloca força nos meus pés para eu pisar na subida para os lugares celestiais, e meu pé não vai pisar em falso e eu não vou tropeçar, porque lá em cima tem alimento, lá em cima tem intimidade. Eita Deus, tremendo. E você não vai tropeçar, irmão, no pecado, não vai tropeçar na incredulidade, não vai tropeçar na irreverência, não vai tropeçar no modismo, não vai tropeçar na rotina mecânica, porque Deus está fazendo os teus pés como o da corça. É luta dentro de luta, mas você pulando, caminhando, subindo, escalando, até chegar na sala do trono, onde há refrigério para a minha vida e para a sua vida.
O que é que o salmista diz no Salmo 91? Que o Senhor lhe livra, o Senhor lhe honra e lhe põe num alto retiro. Deus não só leva a gente a um retiro, a um refúgio, Ele leva a um refúgio alto. Lá ninguém chega, lá ninguém toca. Quem está abrigado em Cristo não tem seta, não tem lança, não tem maldição que lhe atinja, porque quem é que pode alcançar? Quem chega lá, se Ele não levar? Hein? Lá não tem pé de cabra para arrombar, não tem dinamite para explodir, não tem porteiro para dar propina, nem tem interfone para quebrar, não. Só tem acesso quem Ele leva. Ele levou Paulo, oprimido pelas lutas, mas disse: tu está aí muito estressado, é muita afronta, vem aqui no andar de cima, vou passear contigo na sala do trono. Hein? Foi assim ou não? Se fosse um Deus humano, ele dizer: vou te dar 15 dias na Disney, nada contra. Vai para Cancún, vai para Porto de Galinha desestressar. Nada contra. É bom, a gente vai, né? Vá para o Veneza ali, o Water Park, fique lá um dia boiando no Rio Lento, para desestressar. Não, com Deus é outra coisa. Com Deus é outra coisa. Vem aqui em cima, vou te trazer no terceiro céu. Aqui ninguém entra se eu não permitir. Aleluia. Paulo voltou animado, disse: irmão, eu conheço, ele não teve nem coragem de dizer que foi ele. Eu conheço um homem, o homem era ele, que viu coisas inefáveis, que não tem nem como descrever. É tão bom que a gente não consegue dizer como é bom. Deus de vez em quando abre essa porta para a gente respirar. Ares novos. Quando a pressão é grande aqui embaixo, Ele convida a gente para dar um passeio na sala da intimidade. É aquele dia que você está mais como uma panela de pressão a ponto de explodir. Aí a sala do trono chega. É aquele culto gostoso que você diz: meu Deus, eu não sei se o céu subiu, se a igreja subiu, se o céu desceu. Que negócio gostoso. É Jesus te levando lá nas alturas para te dar um fôlego novo para você caminhar. Terceira cidade. A primeira é lugar de força. A segunda é um passeio nas alturas. A terceira é Golã, que significa alegria. E a alegria, os irmãos lembram, está lá em Gálatas 5, é um fruto do Espírito. A verdadeira alegria. Porque aí fora, para alguém se alegrar, tem que comer uma barra de chocolate. Tem que tomar uma tigela de açaí. Tem que ir para um rodízio. Tem que ir no shopping, estourar o cartão de crédito. Cada um tem um jeito. Tem gente que se desestressa andando numa moto, numa BR alta velocidade. Outro faz um voo de asa delta. Outro desestressa escalando. Outro pescando. Cada um tem suas manias. Outra vai para o cabeleireiro, nem precisa, já foi no outro dia, mas vai de novo. Cabelo, unha, mão, pé, não sei o quê. Fica lá o tempo todo. Para sair desestressada. Quando você olha no espelho, já tem raiva. Mas não foi para desestressar? Como é que pode? O propósito era ir para desestressar. Já sai com raiva do cabeleireiro. Ele não tem culpa, não tem como fazer milagre. Hein? E o pior é que se paga para passar por isso. Milagre só Deus. Entende, irmão, como a gente é? O homem luta para ter liberdade e depois não sabe usar a liberdade que ele tem. O homem quer a liberdade de viajar, de sentir os prazeres e tudo, e depois volta para pagar o alto preço da própria liberdade que ele acha que constituiu. Mas a verdadeira alegria é um fruto do Espírito, e significa que só Deus pode dar. E a verdadeira alegria não depende das condições, não depende do momento, não depende das pessoas que estão ao nosso redor, depende tão somente de Cristo. Salmo 16, verso 11, quem é que podia ler para a gente? Davi era uma das pessoas que podia ter mais depressão, de vez em quando ele teve uns sinais de depressão, de tristeza, mas não se instalava porque ele estava cheio de alegria. Quem lê para nós? Salmo 16, verso 11. Um dos homens que mais passou luta na vida. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuas. Olha que texto lindo. Na tua presença, a versão dele diz, a plenitude de alegria, a alegria completa. Outras versões diz que há abundância de alegrias, está até no plural. Isso significa que não para, não acaba, não cessa. De maneira poética, ele diz que à direita de Deus há delícias perenes. Então o melhor lugar para estar é na presença de Deus, é refugiado em Deus. E o que incomoda justamente é esse riso, esse júbilo que há nos teus lábios.
Porque o inimigo das nossas almas nos quer ver triste, cabisbaixo, oprimidos. Mas o Senhor Jesus, no seu ministério, disse lá em Lucas 4, que ele veio para trazer liberdade aos cativos. Não é isso? Apregoar o ano aceitável ao Senhor. Ele veio para trazer boas notícias aos pobres. Ele veio para libertar os cativos e os oprimidos. E tudo isso gera o quê? Alegria. Alegria! De quem não precisa de uma roupa, de quem não precisa de um carro, de quem não precisa de um prato de refeição. Porque esta alegria está na sua alma, está dentro de si. Foi o Senhor que colocou lá. É prova, é luta, é sofrimento, mas é andando nas veredas da justiça com um cântico de alegria na boca. Por que essa mulher vive cantando? Por que esse homem vive dando glória? Que risadagem é essa? Por que ficar levantando a mão dizendo eu creio? É a verdadeira alegria, irmão. É de quem olha para a luta, mas já vê a vitória que está depois dela, porque sabe o Deus que serve. Um rapaz estava pregando até na rua, nos Estados Unidos, e falando que o cristianismo é um chamado ao sofrimento. E uma garota lá pegou o microfone bem autoritário e disse: então para que eu vou ser cristã se o cristianismo vai me fazer sofrer? Eu quero ficar livre do sofrimento. E aquele rapaz com muita mansidão pega o microfone e diz: você não entendeu a mensagem. Todos vão sofrer, cristãos e não cristãos. A diferença é que o cristão sofre com um plus, um bônus. É com uma certeza que há um propósito naquele sofrimento. Então ele não se desespera, ele está no leito, ele está em frente à morte, ele está no vale da sombra da morte, como Davi, mas está cantando: ah, eu estou no vale da sombra da morte, mas o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. É como Jesus no deserto, passando fome, e o diabo dizendo: tu não é filho de Deus? Por que Deus não manda para tu um caminhão de pão? Diz: ah, Satanás, chegasse atrasado. É porque tu não sabe que nem só deste pão o homem vive, mas principalmente da palavra que sai da boca de Deus. A minha alma está cheia, aleluia. Seja cheio da verdadeira alegria que há em Cristo Jesus, irmão. A verdadeira alegria. O Senhor nos leva também para Golã. Então Deus tem para a gente refúgio de força, refúgio de lugares altos, refúgio de alegria. Ele também nos leva para Quedes, que significa santidade. Essa aqui já é a primeira cidade que Josué institui. Em Cristo nós temos o verdadeiro e perfeito santo. O santo dos santos. Ele é tão santo que o coro de serafins cantavam ao seu redor: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. João disse que aquele ser espiritual que Isaías viu sentado no trono, e os serafins voando dizendo que ele era santo, era o próprio Jesus. Beleza tremenda. Era tão belo que Isaías disse que a barra do seu manto enchia o templo. Vê como ele é grande? Tremendo, né? Porque o templo era algo suntuoso. Jesus pega o que há de mais suntuoso e faz virar nada. Porque alguém chegava no templo e dizia: nossa, que coisa tremenda. Quando Isaías chegou, não teve tempo nem de reparar o templo, porque ele era pequeno para suportar a barra do manto de Cristo. Vê que coisa tremenda. É? Então não tem nenhum cantor, nenhum pregador, nenhum profeta que deixe Deus impressionado. Não, Deus nunca vai ficar assim. Porque Deus é infinitamente maior do que tudo e todos. Ele olha os homens como gafanhoto. Ele vê as nações, a China, a Alemanha, os Estados Unidos, como resto de poeira numa balança de feira. Ele vê a Rússia, ele vê a União Europeia, isso não é o que falou, não, é Isaías, como pingo de água no fundo de um balde. E para terminar de humilhar, ele disse: está vendo isso aí, povo todinho? As potências, as superpotências, para mim, eles são uma coisinha de 4 letras. Nada. N-A-D-A. Nada. A gente aqui fica, né? Olha, eu queria morar nos Estados Unidos. Nada contra, viu, irmão? Se puder, vá. Oh, como eu queria ir para Portugal. Ai, como eu queria ir para Noruega, o maior IDH do mundo. Era bom que lutasse para ir para o céu do mesmo jeito. Tivesse esse mesmo ano, né? Todo dia acordou: hoje eu vou realizar meu sonho. Era bom que todo dia dissesse: eu quero ser cidadão do céu, com esse mesmo ânimo. Mas Deus não olha para nenhuma terra, nenhuma paisagem, nenhum feito humano e fica abobalhado, estupefato, pasmado. Olha que coisa grande. Na verdade, Ele olha para as nossas melhores obras e compara ela com um pedaço de pano sujo, velho. Isaías diz que ele compara as suas melhores obras. Pense aí, que você fez mais bonito essa semana.
Deus compara a um pano de chão. Então o pessoal do coaching e da autoajuda se quebra nessa hora. Porque Deus nunca vai dizer que você é dono de si mesmo, você tem um leão aí dentro. Aliás, o que tem aí dentro é um cadáver. Enquanto alguém disse que aí dentro tem um herói, aí dentro tem um 100 em potencial, Paulo disse que anda do nosso lado um cadáver. Quem me livrará do corpo desta morte? Era um cadáver. Que quando alguém assassinava outra pessoa, uma das penas romanas era a pessoa que você assassinou, o corpo dele era acorrentado no seu. E assim como aquele corpo ia apodrecendo, aos poucos também ia lhe apodrecendo. Era uma morte paulatina e dolorosa. Paulo pega essa figura de linguagem e diz: nós também carregamos um cadáver ao nosso lado. É o cadáver do nosso velho homem, que está morto, mas de vez em quando quer ressuscitar. Então, queridos irmãos, observe que em nós há uma pendência a ser resolvida. E a gente só consegue resolver essa lacuna se a gente se aproximar daquele que é perfeito. Atos capítulo 3, verso 14, diz que Cristo é a figura do santo perfeito. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, sua primeira carta, no capítulo 1, verso 30, diz que em Cristo nós temos justificação e santificação. A primeira coisa que Jesus dá a gente é uma nova natureza, porque Ele sabe que a gente não tem muita coisa para oferecer a Ele. Todos nós que estamos aqui tão somente pela graça de Deus, porque não havia nada bom em nós. Havia? Não. Mas mesmo não havendo nada bom em nós, Ele orou para nós com um olhar de misericórdia e disse: vou transformar, vou trocar esta natureza ruim pela minha própria natureza. E Deus é tremendo, porque tem gente que não quer emprestar uma sandália ao outro porque fica com medo de pegar o chulé, a frieira, sei lá o quê. Não pode emprestar uma chapinha para não voltar com lêndia ou piolho. Irmã, tu pode emprestar teu vestido, uma roupa, uma coisa. Não, minha filha, posso não. Inventa que está molhada, inventa que não sabe onde está, porque morre de medo de emprestar e vir com alguma coisa. Deus olhou para esse ser imundo que era eu e você e disse: vou colocar a minha natureza dentro dele. Vou colocar o meu espírito dentro dele. Você que não empresta nem um pente, imagine se Deus fosse tratar a mim e a você como a gente trata certas pessoas. Mas Ele olhou para estes, como eu e você, que não valia nada, e disse: eu vou colocar o que há de mais valioso, a minha natureza, na presença desta pessoa, na vida desta pessoa. Não é isso? Quando Jesus visitou Nicodemos, Nicodemos, com medo do que a sociedade podia pensar, disse: Jesus, eu quero conversar contigo, mas de noite. Porque de noite todo mundo estava recolhido e ninguém via. E Jesus podia dizer: vou não. Mas Jesus é tão misericordioso que foi. E quando começou a conversar com aquele homem que era doutor da lei, e ele muito animado, Nicodemos, querendo ser crente, já tinha credencial de religioso, já tinha diploma de doutor da lei, era homem influente, querido, amável. E Jesus podia olhar para tudo isso e dizer: rapaz, olha, para mim é até uma honra estar aqui na tua casa. Eu não vou perder essa oportunidade não, está tudo certo. Eu já vou dizer ao Pai que tu é filho dele. Não, nada disso. Jesus não olha para patente, Jesus não olha para cheque, contra-cheque. Jesus não olha para sobrenome, para genealogia, para nada. Porque não há em nós nada de bom. Tudo que vem bom é dele. Olhou para Nicodemo: Nicodemo, mestre, o que é que eu preciso para te seguir? Quem sabe, né, ele pensou que Jesus ia dizer nada. Mas Jesus disse: meu filho, tem que começar tudo novo de novo. Olha, irmão, é lapada para o martelo, o prego entrar todinho e ainda virar a ponta. É Jesus dizendo: meu filho, nada que tu tenha eu possa aproveitar. Tem que nascer de novo. Que às vezes a gente prega essa frase e não percebe o que Jesus estava dizendo. Mas mestre, eu tenho 50 anos que eu ensino teologia aqui na universidade. Mestre, eu já dirigi 1000 cultos. Eu já entreguei mais de 1000 carneiros, 2000 touros. Eu já paguei a expiação dos pecados até do ano que vem. E Jesus disse: tem que nascer de novo. E aquele homem tão inteligente, mas não tinha espiritualidade, disse: mas como é que eu vou voltar? Vê a pergunta que o homem faz. Como é que eu vou voltar de novo para a barriga da minha mãe, mestre? Eu já tenho essa idade. E Jesus disse: não, meu filho, eu estou falando de outro nascimento. É o nascimento da água.
É o nascimento do Espírito. Aí Jesus começa a falar dos mistérios. Olha, Nicodemos, o vento sopra para onde ele quer. Ele sopra para um lado, ele sopra para o outro. Tu não sabe de onde ele vem, só escuta a voz falando das coisas de Deus. Você não consegue rastrear a rota, mas você sente que o vento está soprando, que a brisa está chegando. Você não compreende, mas você sabe que Deus está agindo na sua vida, porque há um novo ser ali dentro, há uma nova espiritualidade, né? Então, o Senhor Jesus também quer que a gente se refugie na santidade dele. Inclusive, quando o anjo disse o que Jesus ia vir fazer, ele não disse, olha, vai vir o Salvador do mundo para realizar o sonho da casa própria, para tirar vocês do sofrimento. Ele está vindo aí para vos encher de ouro e prata, para fazer vocês ser filho do rei, tirar vocês de ser cauda para ser cabeça, nada disso. Mateus 1:21 nos diz o que era que Jesus ia vir fazer. Ele vai vir para salvar os homens dos seus pecados. Foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio para colocar a gente em cima, Jesus não veio para fazer a gente ser vitorioso, Jesus não veio para colocar a gente num patamar, não, Jesus veio para nos livrar da perdição dos nossos pecados. O melhor refúgio que nós encontramos nele é o refúgio da santidade. Ah, irmão, mas o que eu fiz foi muito feio e Deus não quer olhar para mim, porque tem gente que fica com essa autocomiseração, com esse vitimismo exacerbado, querendo ser até maior do que Deus. Não, o que eu fiz foi muito feio e Deus não quer saber de mim. Primeira carta que João escreve, no capítulo 1 e no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Inclusive, uma das tarefas do Espírito Santo, que a gente fala pouco, é purificar. A gente fala muito do Espírito Santo como aquele que toma a gente, que enche, para a gente marchar, cortar o laço, se arrepiar, sentir o arrepio. O Espírito Santo está aqui. Mas quase nunca podemos atribuir isso a ele. Tem muita gente aí se arrepiando e não tem nada de Espírito Santo. João Batista descreveu bem o que o Espírito Santo gosta de fazer através do ministério de Cristo, quando ele disse, eu batizo com água, mas o que vem após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o batismo de fogo está associado ao que Isaías profetizava de Cristo, dizendo que ele traria o Espírito purificador. E esse Espírito purificador, no original, significa aquele que arde e queima. Mas queima o quê? Para eu me arrepiar todinho aqui e dizer, eita Deus, eu estou aqui não. Queimar o pecado, as ruindades, o que há de mal em mim e você. Não tem yoga, não tem técnica de respiração, não tem suco detox que tire isso daí não. Só quem tira é o fogo do Espírito. Agora quando ele queima, palavrão sai da boca, malícia sai da mente, luxúria, lascívia, inveja, disseminação de contenda, porfia, espírito contencioso, maldade do coração, rancor, amargura, ódio, não fica nenhuma pedra do mal incrustada no meio do teu coração, porque o primeiro a amolecer é o próprio coração, com o fogo do Espírito. Deus não amolece a gente com jujuba, Ele amolece a gente com fogo, fogo do Espírito Santo, que deixa a gente mole, quebrantado, flexível, para Ele vir com a sua pinça, eita Deus, e com a pinça, catombos, e com a lixa, ele vai esfregando para que a gente volte a ter o brilho que reflete a glória do El Shaddai. Então eu quero convidar você, e também me convido nesta noite, a se refugiar na santidade de Cristo. E quem está refugiado na santidade de Cristo, quando alguém chega e diz, irmã, você ora tanto, irmã, sua oração é forte. Não, minha filha. Irmão, mas você prega demais, irmão, você prega demais. E aí o falso humilde diz, não, eu não prego não. Eu arranho aí umas palavras. Irmão, você canta também? Nada, rapaz, eu não canto não. E a falsa humildade. Eu arranho, eu sou um gasguita, não. Isso é o falso humilde. Irmão, você é uma bênção. Eu sou nada, rapaz, eu sou uma maldição. Deus está... Não, irmão, não precisa fazer isso. Quando alguém vier dizer, rapaz, você canta, você prega, você ora, você marcha, você corta o laço, você vem da panela, minha filha, ore por mim, porque é Jesus que está me ajudando. É tudo a graça, é tudo a misericórdia, eu não estou conseguindo fazer nada disso, Ele que está fazendo. Agora me ajude, para que Ele tenha misericórdia e continue me usando. Pronto, essa deve ser a resposta.
Não precisa abaixar a cabeça, encurvar até como Frei Damião e fazer aquele, com todo respeito, todo aquele acenal de misericórdia. Não, irmão, eu sou o rabisco da terra. Tinha um que eu conhecia que dizia que era o rabisco da terra. E esse rabisco saiu rabiscando tanta coisa que vocês não querem nem saber. Infelizmente não está nem na presença de Deus mais. Mas quando alguém vier querer seduzir o teu coração com falsos elogios, corre para a santidade de Cristo. Aquele que não teve por usurpação ser Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo, aniquilou, perdeu a sua própria glória, veio na terra, sofreu escárnio, sofreu o opróbrio, sofreu a perseguição, mas ao cumprir completamente a sua tarefa e vencendo a carne, o diabo e o mundo, Deus lhe deu o nome, que é sobre todo nome, a qual sobre este nome todo joelho se dobrará, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Já encerrando, há mais duas cidades que nós podemos entrar. Temos a penúltima, que é a de Siquém, que significa ombro, governo, força, autoridade. Jesus também nos trouxe para esta cidade. Isaías profetizou no capítulo 9 que o principado estava sobre os ombros de Jesus. O poder Jesus carrega sobre si. E é tremendo porque os textos bíblicos vão sendo escritos e a gente vai vendo que tudo se encaixa. Me diga qual é a pessoa que bota uma placa na rua e diz: quem tem problema, venha para cá, que eu quero pessoa só que tem problema. Inclusive quando tem uma oferta muito boa, você até desconfia. Você passa, tem uma placa que diz: você vai passar a aumentar seu salário em 10 dias, sem precisar sair de casa. Pelo amor de Deus, chuta aquela placa, para que outros não sejam enganados. Quem é a pessoa que fica hoje à disposição dizendo: cadê o povo que tem abacaxi? O povo que tem problema, traga para cá que eu quero. Não, ninguém, só um fez isso em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados. Cadê os problemáticos? Cadê os complicados? Cadê o povo que tem pepino, abacaxi, pimentão, o que for? Você que está embaraçado, venha para mim que eu vou lhe aliviar. Eu vou trocar o seu fardo, eu vou trocar o seu peso, eu vou trocar o seu jugo, eu vou carregar nos meus ombros para te dar alívio, para te dar graça, para te dar alegria, para te dar suavidade. Era para a gente estar tudo envergado, mas estamos cantando: ó, estou satisfeito com Cristo, leve. E se alguém chegou aqui com peso esta noite, Jesus está pedindo licença para retirar este peso. Todo peso vai sair da tua vida. Receba esta palavra. Peso de preocupação, peso de aflição, peso de pecado não confessado. Você vai entrar no altar, vai confessar e todo peso vai sair. Peso da incompreensão, peso da injúria, peso das lutas da vida. O Senhor está dizendo: dê licença, isso aí não é seu não. Isso não lhe pertence mais. Estou carregando para te dar alívio espiritual. Assim diz o Senhor Jeová. O principado estava sobre os seus ombros. Inclusive quando ele proferiu a parábola da ovelha perdida, aonde é que ele bota a ovelha perdida que ele achou? Ele carrega ela onde? No ombro. Ele não bota guindaste, nem bota cabo de aço para içar, não. Ele pega no ombro. O perdido, o difícil, o sem esperança, o preterido, o esquecido, o excluído, o ridicularizado, ele carrega no ombro. Vem aqui que tu já vai me sentindo. Tu já vai se envolvendo comigo. Já vamos criando um relacionamento. Aleluia. E aí entra a última cidade, Hebrom, que significa comunhão, amizade, relacionamento de intimidade. Hebrom é uma palavra linda. Foi onde Davi reinou 7 anos em Judá, antes de reinar em todo Israel. Hebrom é a última cidade de refúgio que Jesus leva a gente. É o lugar da comunhão, de quem quer ter um relacionamento sincero. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, ou melhor, primeira carta de João, é nos dito que nós temos comunhão com o Pai e com o Filho, que é Jesus Cristo. E uma das principais bênçãos que o Senhor Jesus nos dá, através da cruz, é o livre acesso à sala do trono, pois quando ele deu o último brado, ele podia fazer 1001 coisas. Após o último brado, ele podia pegar logo a coroa de glória, ele podia botar logo 2 anjos um do lado do outro. Terminei, pai, terminei. Ufa, troca logo aqui minha roupa.
Me dá logo a glória. Não. Primeira coisa que ele fez, quando deu o último brado, foi desfazer a separação que havia entre o lugar santo e o santo dos santos. Dizendo para a igreja, agora, pelo sangue, há um novo e vivo caminho consagrado para vocês entrar lá onde a glória do Pai se manifesta. Eu não quero ninguém lá fora, eu quero todo mundo aqui dentro. Na antiga aliança, o adorador ficava lá fora, o sacerdote no pátio, os escalados entravam no lugar santo e o sumo sacerdote, uma vez no ano, depois de um grande ritual de purificação, entrava no santo dos santos. Hoje na nova aliança, ele chamou toda a igreja e disse, eu não quero vocês lá fora, eu não quero no pátio e nem quero no lugar santo, eu quero vocês lá dentro, aonde habita a glória do Pai celestial. Então se refugie na glória de Deus. Se refugie na presença de Deus. Você tem os seus refúgios. Tem gente que o refúgio é uma mesa de sinuca. Veja que coisa. Não estou demonizando. Tem gente que o refúgio é a casa da vizinha. Que refúgio, viu? Ai, mulher, vim pra cá me desestressar. Vamos falar da vida dos outros para ver se eu esqueço a minha. E nós temos um refúgio do Santo dos Santos, onde habita a glória, onde habita a alegria, onde habita a santidade, onde habita o ombro de Deus para nos carregar, onde habita a força de Deus para nos sustentar, onde habita o perdão de Deus, onde habita a comunhão sólida com o Espírito de Deus. Entra nesse refúgio, fica com Cristo, fica com o Espírito, te envolve com o Pai e tu viverás bem neste refúgio que é o Senhor Jesus. Enquanto o criminoso estava na cidade de refúgio, ele tinha livramento. Se ele saísse da cidade de refúgio, ele perdia o livramento. Se a gente sai da presença dele, a gente fica vulnerável. É interessante que a história diz que aquelas cidades eram bem sinalizadas. Os sacerdotes botavam placas, pavimentavam as ruas, tiravam empecilho, porque a pessoa, quando vinha desesperada, ela tinha que se encontrar logo no caminho para chegar naquela cidade. Cristo deixou para a gente as placas. Glória a Deus. A estrada está bem pavimentada. Quem é que pavimenta? A igreja. Quando o Senhor diz, vá aplanando o caminho, vá preparando uma rota para o povo passar. E como é que a igreja aplana caminho? Evangelizando, ensinando a palavra, como eu estou fazendo agora. São as placas que a CEADAL bota, a UMADAL bota, a CRACEADAL bota, a EBD bota, anunciando para os perdidos que há um local onde se refugiar na presença deste Deus Todo-Poderoso. Agora, quando o sumo sacerdote morria, a proteção se encerrava. Cristo é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. É a proteção que tem nele, não tem prazo de expiração, nem tem data de validade. É bênção ou não é, irmão? Então veja como a Bíblia está toda encaixada. E tem gente que nunca leu nem o Novo Testamento daquele do Gideão missionário e fica dizendo que a Bíblia é cheia de contradição. Mas quando nós lemos as Escrituras, nós vemos a riqueza da mensagem que Deus continua dando para as nossas vidas. Se você está fora da presença do Senhor, se você está desabrigado, você corre risco. Mas em Cristo tem solução para todos os problemas, tem refúgio para todas as pessoas. O texto bíblico dizia que era para o cidadão e também era para o estrangeiro. Olha os estrangeiros que não tinham direito. Mas Paulo disse que pela sua carne e pelo seu sangue, os estranhos, Paulo usa uma palavra mesmo para botar a gente lá embaixo, humilhar mesmo. Os estranhos e os inimigos de Deus tiveram acesso ao refúgio de Cristo e estão agora como cidadão da pátria celestial, né? Porque quando a gente fala assim, quem era inimigo de Deus? A gente pensa que eram os demônios, mas olha aqui, olha, quem era os inimigos de Deus? Mas hoje são herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Um bocado de enxerido, que não tinha direito a nada, mas agora está sentado nos lugares celestiais. Então, quando alguém chegar perto de você, irmão, olha, rapaz, tá... Ô, minha filha, eu sabia onde eu estava no charco de lodo, tu fica aí quietinha para eu não escorregar, porque eu estou me segurando em Jesus, viu? Vai lutando também para tu escapar, deixa eu fazer o meu, vai fazendo o teu, e vamos caminhando junto para chegar na Canaã celestial.